Salve, salve, acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Podcast Melhores Alunos, onde aqui eu entrevisto alunos do curso de acupuntura na inteligência emocional para nós batermos um papo sobre os seus resultados e também, para divulgarmos um pouquinho dessa técnica e do que a acupuntura realmente é capaz de fazer. Lembrando que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você tem interesse em fazer parte dessa comunidade de acupunturistas que entregam os melhores resultados para os seus alunos, vai lá no link da minha bio e faça a sua inscrição nesse curso incrível, totalmente online, para você também ter isso no seu currículo, beleza? Hoje vamos falar com a Leandra Berton, uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional. Então, esperando ela entrar aqui para eu fazer o convite para ela, tá? Enquanto isso, eu vou colocando aqui o tema da nossa live de hoje, podcast Melhores Alunos. Leandra Berto, isso, perfeito, já fiz o convite aqui para ela, só aguardar ela aceitar lá. Ser incrível ter você aqui no podcast Melhores Alunos. Vou reenviar aqui o convite. Vou enviar o convite de novo, Leandra. Só um minutinho, pessoal, para a gente começar. Qualquer coisa, Leandra, sai e entra de novo e me manda o convite que eu aceito aí. Faz a solicitação para participar aí, que eu te aceito também. Tá aparecendo que você não está conseguindo acessar. Vamos ver. Era aqui. Olá, professor, boa tarde. Agora sim. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Ah, tem nada não, acontece. Ao vivo tem dessas coisas. Tudo bem, Leandra? Tudo bem. Ótimo, que maravilha, que satisfação ter você aqui conosco, tá? Seja muito bem-vindo ao podcast Melhores Alunos. De antemão, Leandra, conte aí para nós com o que você trabalha, qual que é a sua formação e de onde você é. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, tá? Todas as ajudas que você tem me dado, dentro do curso, fora do curso, às vezes em mensagens de última hora. Muito obrigada. E dizer que é um prazer ser sua aluna, tá? Eu sou enfermeira obstetra, sou enfermeira de atenção de urgência e emergência e resolvi ir para acupuntura, porque eu conheci a acupuntura aí em Goiânia. No Hospital Hugo. Minha irmã ficou internada lá um bom período e eles faziam acupuntura lá. E achei assim maravilhoso, porque ela teve um resultado muito bom. E quando eu voltei para Cascavel, eu quis entrar nessa área. E assim, dizer que estou maravilhosa. E aprendi muito, muito com você. E eu sou de Cascavel, Paraná, aqui do sul do Brasil. E adoro suas aulas. E assim, quero dizer também aos alunos que estão pensando em fazer o seu curso, que não pense, vão em frente. Porque com certeza foi um dos melhores cursos que eu já fiz. Que maravilha, Leandra. Então, você tem parentes aqui em Goiânia? Tenho uma irmã minha que mora em Goiânia e uma vez por ano eu vou aí visitar ela. Que legal! Quando vir, mande uma mensagem, a gente se encontra. Sim, mando sim.
Pois é, Goiânia entrou, né, em alguns projetos para atenção, né, da acupuntura dentro dos principais hospitais. Sim. O CRER, que é um grande hospital de referência, né, um centro de referência e reabilitação aqui em Goiânia, todos têm, né, o atendimento de acupuntura dentro do hospital. E isso deu um crescimento muito grande aqui na nossa região, né, de conhecimento e de tudo. Legal que você conheceu. Foi maravilhoso, assim, tipo, então eu só tinha ouvido falar da acupuntura, né? Mas nunca tinha presenciado o tratamento em si. E assim, ela teve uma recuperação muito rápida. E o interessante é que eles fazem para os acompanhantes também, né? Além do paciente, Exatamente. eles tratam os acompanhantes. E assim, fiquei maravilhada com a acupuntura. Legal. E que bom saber que você é de Cascavel, porque o pessoal do Sul está em peso no curso. É a região onde nós temos maior número de alunos, sabia? Nossa, que legal. É no Cascavel Sul. está crescendo muito assim na parte da terapia, né? Tá deixando um pouco assim não que esteja deixando, mas a terapia em si está ganhando um grande espaço. E a gente está vendo que a cada dia está crescendo os números de acupunturista aqui também. Legal. Isso é muito importante, né? Porque essa associação das terapias junto com o tratamento convencional tem dado resultados fantásticos, né? Nós acompanhamos muito isso aí dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional, principalmente nas questões emocionais, né? Você tem Sim, formação em enfermagem, eu sou fisioterapeuta, então na nossa área nós nunca conseguiríamos atuar, né, de uma maneira tão profunda se não fosse a acupuntura no tratamento das emoções, né? Então, a gente trabalha muito mais com o físico, né? E sim. quando a acupuntura une a acupuntura com esse processo, acho que casa muito bem esse processo, né? A gente tem um resultado assim maravilhoso quando a gente trata o paciente com acupuntura. No começo eu meio que me perdia, me confundia um pouco, eu pensava, não, mas isso ia pela medicina ocidental, isso é assim, 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 mas daí agora eu já consigo distinguir bem e consigo associar os dois tratamentos. E quando a gente trata as emoções do paciente, o resultado é muito mais rápido, muito mais satisfatório e você cria uma fidelidade com aquele paciente. Ele trata, termina o tratamento, mas ele acaba sempre voltando ali uma, duas vezes no mês para se manter, digamos assim, emocionalmente estável. Pois é. Essa é a grande diferença, né? Eu sempre falo, né? Porque se todo mundo caísse essa ficha de que o tratamento das emoções ele é Sim. primordial, né? Porque Uhum. eu falo isso porque eu fui o incrédulo. Eu fui o incrédulo, né? Eu sempre gostei de acupuntura, meu sonho era trabalhar com acupuntura. Eu fui para fisioterapia por causa da acupuntura, fiz a pós-graduação gostando da acupuntura, mas no meu ponto de vista era para tratamento de dor. E o que mudou a chave foi lá na China, quando eu estava lá, que eu via. Gente, eles estão tratando dor. Eu acompanhei muito o tratamento, porque na época que eu fui, estava na transição do verão para o inverno, né? Então estava começando a esfriar. Então o tempo ficava muito seco. Então os olhos, eles tinham muita queixa de secura nos olhos. E eles chegavam para tratar. E os médicos chineses colocavam pontos que tratavam as emoções. Gente, o que ele quer usando um ponto de tratamento das emoções para tratar um olho seco, né? Isso não fazia sentido para mim. Até eu falar, rapaz, eu peguei o meu caderno e anotei, estudar as emoções, né? Porque eu vi que isso tinha um grande diferencial. E foi aí, né, que surgiu todo esse momento em que eu me apaixonei pelas questões emocionais. Então foi um grande divisor de águas. Eu também menciono num curso de acupuntura que uma escola abriu aqui em Cascavel mesmo, e eu falo para os meus alunos, falo, olha, esse paciente tem que tratar tal elemento na emoção dele. Eles falam, professor, enfermeira acha que tudo tem um psiquiatra. Eu falo, não, mas quando a gente começa a tratar as emoções do paciente, o resultado vem muito mais rápido. E o mais interessante é que a gente consegue tratar, naquele primeiro momento ali, na primeira sessão, a gente consegue tratar a dor do paciente
e o emocional dele. E muitas vezes eu tenho observado que só na gente tratar o emocional, a dor já vai embora. Você não precisa colocar nenhum ponto específico para aquela dor. Somente o emocional já resolve aquilo naquele momento. E assim, e quando eu fiz o curso de acupuntura na inteligência emocional, o professor falava: pare agora o curso, coloque em você. E assim, e eu resolvi coisas da minha vida, no cotidiano, no particular, que nem eu imaginava que tinha. Então hoje eu olho para trás e penso: nossa, eu fazia isso, isso, isso. Hoje eu não faço mais, isso não me incomoda. Então assim, automaticamente, sem saber que eu tinha aquela emoção, eu acabei resolvendo. Então, assim, é maravilhoso. Foi muito gratificante. Um investimento que, com certeza, foi um dos melhores. Legal. E isso é interessante, né? Porque esse autoconhecimento dificilmente a gente teria sozinhos, né? Eu acho Dificilmente a que gente teria sozinho. não conseguiria ter sozinha. Exato. E quando a gente usa as agulhas como veículo, né? Você traz aquilo à tona e você olha e fala, nossa, eu era muito assim, né? Eu era muito assim. O sono melhora bastante. Tipo, consegui até ter uma perda de peso ali depois que eu fiz esse protocolo, sabe? Então, assim, é muito bom. E trato também a família toda, né? Como eu tenho um filho pequeno, daí não agulha, assim, ele já fica um pouco receio. Trato na aurículo, trato com stipper, com laser e em todos eles o resultado é excelente. Maravilha. Leandro, e como que você me conheceu? Pela internet ali? Alguém que recomendou? Eu tenho uma colega minha que é de uma cidade perto aqui de Toledo. Acho que o áudio vai ficar meio ruim porque tá chovendo muito aqui. Tranquilo. E ela é de Toledo e ela falou, olha, ela fez acupuntura comigo, ela falou, assista as lives desse professor que ele é maravilhoso. Então eu comecei a assistir todas as lives, a entrar, fiz alguns outros cursos com você e indico você para todas as pessoas que eu conheço que gostam da acupuntura. Maravilha. Foi através do Instagram mesmo que a gente se conheceu. Legal. Quem que é a menina de Toledo? É a Daiane. A Daiane Daiane. Franco. Ela que Da... me indicou você. A gente fez o curso de acupuntura na inteligência emocional juntas também, na mesma época. Que legal. E aí você começa a acompanhar, me ver falando sobre inteligência emocional. O que passou na sua cabeça no primeiro momento? Pensei assim, nossa, mas se isso realmente funcionar, vai muito além do que eu espero. Então, tipo, comecei a testar. Porque no curso que eu fiz de acupuntura, eles voltavam muito para alimentação. Aí eu comecei a associar a alimentação com a emoção, com os chás, de um outro colega seu também, que eu fiz alguns cursos com ele, né? E assim, tudo foi dando muito certo. Só que eu acho que quando a gente trata a parte emocional, o efeito é muito mais rápido e melhor do que da alimentação ou de algumas outras coisas. Legal. E aí você entra para o curso e aí eu vou falando sobre toda a linha terapêutica e pego e falo para pausar em cada uma delas e fazer em você. Você fez e como foi? Mas no começo eu fico um pouco de receio, porque, tipo, colocar agulha nos outros é uma coisa, né? Colocar na gente. Mas, assim, no mesmo momento que você coloca em você, você vai vendo que você vai tendo uma relaxada. As primeiras vezes dava um pouquinho de uma taquicardia, uma sensação meio estranha, assim. Aí você vai colocando e você vai vendo que teus sonhos mudam, que a sua noite de sono é diferente, que aquela canseira que você tinha durante o dia não tem mais. E o engraçado é que a gente fez isso bem na época do Covid, então era uma época onde mais eu trabalhei, né? Pandemia, enfermeiro, foi uma época assim que mais trabalhamos. E eu chegava em casa, até eu comentei numa das lives sua, que eu chegava em casa, eu dormia, enquanto eu dormia eu trabalhava muito, porque aquele estresse da pandemia não me deixava dormir. E foi nesse momento que eu comecei a fazer. E eu via que eu ia
para o trabalho muito mais tranquila e assim, e conseguia ter uma mente mais aberta para conseguir tratar os pacientes na medicina ocidental, que era o auge naquele momento, né? E comecei a tratar os meus pacientes da clínica com a inteligência emocional. Hoje eu tenho assim pacientes que relatam uma melhora de qualidade de vida muito boa e até algumas doenças assim que eles tinham que hoje já, se não desapareceu totalmente, já amenizou muito. Legal. E essa fala sua é interessante porque eu me recordo de uma outra aluna, inclusive de Brasília, né? Inclusive ela é médica e ela entrou para o curso de acupuntura na inteligência emocional, né? E ela comprou bem a ideia, ela já entendia muito a respeito desses fatores, só que o marido dela também é médico e ele era totalmente cético com relação a isso, né? E ela, super adepta à acupuntura na inteligência emocional, fazia sempre nela. E o marido dela, não vamos fazer isso não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não dá resultado nenhum e tal. E ela, não, faz, né? E ela, nossa, ele é muito metódico, ele é médico, trabalha em vários plantões, e bem na época da pandemia também, né? E ela faz, você tá cansado, tá vendo que você está extremamente esgotado, trabalhando demais, né? Então tá, vamos fazer. E ela pegou e fez, né? Fez um dia e no outro dia ele foi para o plantão e chegou lá, todos os médicos faltaram. E era no atendimento de serviço de saúde básico, né? De Brasília. Ele ficou sozinho. E ela fala, né? Que se um dia ele ficasse sozinho, se um dia um faltasse, ele já ficava sobrecarregado e ele chegava pilhado em casa. Aí ele chegou, atendeu os pacientes dele, chegou em casa, e aí, como foi? Ela, esse negócio funciona. Ela, mas por que você fala que funciona? Ele, agora, eu só percebi agora. Eu fui, trabalhei, não foi nenhum outro médico. Era pandemia, então tava aquele bagunça geral, né? Sim, Médico tendo que cobrir plantão em outros hospitais. Então foi ele sozinho. Ele foi o dia mais tenso da minha vida. Foi o dia que eu mais atendi pacientes e eu não fiquei extremamente cansado como eu fico. Porque ele é muito metódico, então ele ficava extremamente cansado, esgotado. Ele tá como se eu tivesse trabalhado normal, atendido pouquíssimos pacientes. E ele começou a fazer e foi vendo uma melhora muito grande, né? Então, quando você traz isso, né, a gente começa a perceber o nível de limpeza emocional, né? Que, tirando um pouco daquele cansaço mental, você dorme, você descansa melhor. Então, isso melhora, inclusive, níveis de concentração, né? De com certeza. memorização ali no dia a dia. Você consegue agir melhor. Tipo, como foi um grande tumulto naquela época, né? Então você chegava lá e você conseguia estabelecer uma equipe melhor, você conseguia a ver o que você ia fazer melhor e você saía no final do plantão, porque às vezes a gente fazia plantão de 24, 36 horas seguido justamente pela falta de funcionário, a demanda aumentou muito. E você saía dali já assim com mais uma tranquilidade. Assim, foi algo muito interessante. E tanto que eu comecei a fazer nos colegas de trabalho naquela época e até hoje eu faço, né? Tipo, tem alguém com uma dor, tem alguém que não tá bem emocionalmente, vai lá que a Leandra resolve. E assim, eu continuo fazendo neles e eles têm essa grande percepção, assim, que trabalha muito, né? E como a gente trabalha num pronto-socorro público, então a gente tem todos os tipos de estresse, né? Tem estresse por falta de insumos, tem estresse pela demanda, tem estresse pela carga horária. Então eu acabo sempre uma vez por mês atendendo todos eles lá no próprio ambiente de trabalho, assim. E tem muitos que falam, nossa, tá pegando fogo e enfermeira fulana tá tranquila. Vai lá que a Leandra dá um jeito. Virei quase que uma referência, assim, para tratar os próprios colegas de trabalho ali dentro da instituição. Que legal! E os próprios pacientes falam, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, aonde que ela falou assim, há meses de fisioterapia e não tirou a minha dor.
Uma única sessão que a gente fez, eu fui para casa e tive uma noite maravilhosa de sono e meu travesseiro e o meu lençol ficou no lugar. Então, assim, isso é muito gratificante. Eu devo tudo isso ao professor Renner. Que maravilha, Leandro. E dentro desses casos aí que você atendeu, teve algum que te surpreendeu? Que você falou assim, nossa, isso aqui, para mim, eu não imaginava um resultado desse e usando esse método você conseguiu? Sim, tem. Tem, inclusive, uma que eu estou atendendo agora, assim, que eu achei que eu não fosse conseguir resolver um terço dos problemas dela. Porque, como o senhor diz lá numa live, lá, ela não tem um desequilíbrio misto dela, acho que é quadriplo misto. E, assim, a gente está tendo resultados muito bons mesmo, assim, com coisas que acho que nem eu achei que fosse capaz de resolver. Então, assim, tem resultados muito bons. E paciente que você atende uma ou duas vezes, depois você acaba encontrando ele, às vezes ele nem te relata aquilo, mas você vê que a vida dele mudou. Ao você conversar, você vê que é uma pessoa mais tranquila e que a vida dele mudou. Isso é É, gratificante. é interessante a gente ver isso, né? Porque às vezes é uma melhora tão sutil, né? Pra gente, né? Nossa, o paciente teve uma melhora tão sutil na emoção, mas você vê a conduta dele mudando, a fisionomia dele mudando, né? Você fala, nossa, parece outra pessoa. Mesmo sendo tão sutil aquela melhora, né? Você percebe que é uma mudança gigantesca ali no padrão de vida da pessoa, né? Sim, tem pessoas assim, eu tenho uma em especial também, que ela não conseguia sair de um relacionamento conturbado, que ela não conseguia se desenvolver, não conseguia arrumar um trabalho, porque ela não tinha forças para aquilo. E acho que 3 ou 4 sessões que eu fiz nela, e a queixa principal dela não era essa, né? No momento do tratamento ali, eles começam a contar pra gente, né? Aí você já começa a ter uma visão diferente. A queixa dela não era essa, era a constipação, né? E, então eu acabei fazendo todo um protocolo de inteligência emocional nela, que ela nem sabe que eu fiz. E hoje mesmo de manhã eu encontrei ela teve um fim naquela relação conturbada, arrumou um trabalho, tá se mantendo sozinha. Então, assim, eu fico muito orgulhosa de mim, de ter podido ajudar, embora essa nem tenha sido a queixa dela, né? Exatamente. E isso aí, eu acho que é o que mais vale, sabe por quê? Como que está a constipação dela? Melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou. Uhum. Agora a gente pode ir muito mais longe, né? Porque a constipação, ela vem por uma alteração do elemento metal, Do elemento metal. que vem por conta de uma insatisfação. E ela tem um relacionamento conturbado e que ela quer sair, mas ela não tem força de vontade, mas ela está insatisfeita. Então, a constipação vem por conta disso. Então, olha a Sim. importância de você avaliar o paciente. Queixa principal é a constipação intestinal, só que tem por trás de tudo isso uma alteração emocional Emocional. que bloqueia toda a vida dela. Aí você faz, você não fala nada para ela, Uhum. nada, né? Nada. E a partir daí ela melhora a constipação e ela melhora o padrão, né, de desequilíbrio emocional também. Tendo força de vontade para sair, para se sustentar, né? Tira aquela insegurança de que às vezes ela não consegue, daquela dependência, e ela segue a vida dela. Isso é uma mudança gigantesca. Isso é uma transformação, né? Uhum. E assim, Acho que é... desculpa, o senhor pode ir? Pode concluir. Não, e assim, e é algo assim que ela não esperava, e eu não, em momento nenhum eu cheguei a comentar com ela, tipo isso, né? Mas assim, eu tenho certeza que trouxe um grande benefício para a vida dela. Então, às vezes a gente trata um trauma ou alguma emoção que nem o paciente sabe que ele tem aquilo. Porque muitas pessoas chegam para nós e falam assim: "Ah, eu tenho uma crise de ansiedade", né?
As pessoas já se conhecem quando ela tem essa crise de ansiedade. Mas o que leva ela a ter essa crise de ansiedade? Às vezes, é algo que aconteceu enquanto ela estava sendo gerada intraútero, né? Não tem como a gente lembrar, a gente não tem esse poder de lembrar. E isso a inteligência emocional faz para nós. Se a gente vai saber se era um trauma intraútero, a gente nunca vai saber, mas que dá um grande resultado, com certeza dá. Exatamente. E eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente tem de saber comunicar isso de uma maneira mais aberta, né? Porque emoções é muito minuciosa e às vezes o paciente ele não tem essa ideia. Eu falo por mim, né? Que dia que a gente vai saber diferenciar nossas emoções? Essa é uma pergunta que eu tenho feito muito dentro dos cursos, né? Seja presencial ou seja no online. Sim, você sabe que aquela emoção que você está sentindo naquele dia é uma insatisfação ou uma frustração? Nós não sabemos dar nome. Uhum. E olha que a gente está estudando sobre isso. Quanto mais o paciente. Né? Eu acho que é isso que coroa muito o curso, que o autoconhecimento permite o paciente olhar para trás depois, lógico, que ele não consegue ver, com uma clareza mental que ele fala, nossa, era isso, eu era assim, hoje eu não sou mais. Com certeza, uhum. E assim, e eles têm muito essa visão. Eu era muito mais ansiosa, ou eu era muito mais depressiva, ou eu não dormia muito bem. Só que assim, eles não têm a ideia da interação que faz, né? Tipo, uma emoção, o resultado que ela traz na vida de uma pessoa. E às vezes, se você acaba passando por um momento de estresse, que aquilo vai te marcar, nem sempre você consegue perceber. E às vezes a tua própria mente cria um bloqueio daquilo, né? Justamente para você não sofrer, você acaba não lembrando. Mas com certeza aquilo vai te ruminando todos os dias, até você conseguir se livrar dela, né? E esse é o objetivo da inteligência emocional ali, da acupuntura, é se livrar daquela emoção. Exatamente, né? E essa é a nossa grande dificuldade, porque às vezes sozinho é muito difícil você conseguir ver isso, né? Porque o seu próprio sistema nervoso já bloqueou, o seu próprio sistema límbico está ali sensibilizado, mas não tem uma saída para aquilo, né? A gente não consegue ver. A gente só percebe que estava no fundo do poço depois que sai dele, né? Porque quando você está ali, você só está vendo mais fundo, né? Você não vê ali na superfície. E às vezes, tipo, as pessoas também elas relutam em aceitar em que aquele problema de saúde dela, exemplo, uma gastrite, vem de uma emoção ou vem de um desequilíbrio energético dela, né? Se você for explicar todo esse passo a passo, tem muitas pessoas que relutam em aceitar isso. Então, para elas é muito mais fácil falar que ela tem uma gastrite, que ela tem uma doença, do que ela tem um problema emocional, né? Ou ela tem um desequilíbrio emocional. Então, eles acabam se entupindo de medicamentos, acabam ficando atrás de endoscopias, de tomografias, de outras coisas, e acabam, às vezes, não achando nada, né? E quando vem para nós, a gente consegue resolver isso sem mesmo ter nenhum exame em mãos. É maravilhoso. Exatamente. Uma aluna até me perguntou esses dias nada, foi ontem e hoje, ela me veio com essa pergunta. Ontem ela perguntou durante a aula, ao vivo, eu não consegui responder. Depois ela me mandou mensagem no privado perguntando: professor, eu tô com uma paciente que ela perdeu um parente, agora não vou lembrar quem foi que ela perdeu, né? Tava de luto. E no momento do luto, ela perdeu a voz. Está totalmente afônica. Não sai voz. Será que tem alguma coisa a ver com a emoção? E aí? E aí? Todo trauma emocional, ele gera um bloqueio no sistema nervoso central. E alguns pacientes, quando entram em choque, né, emocional, eles podem apresentar, sim,
essa sintomatologia, né? De opressão torácica, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, pode entrar em posição fetal, pode perder a voz, né? Então, tudo isso, não só nessas questões, né? Mas pode chegar em questões ainda muito mais longe. Quem aí não conhece um paciente, né, uma pessoa que entrou num choque emocional, ela disparava a rir, ela não conseguia parar de rir. É porque é uma interação tão grande, uma descarga de hormônios e neurotransmissores tão grande no sistema nervoso central, que cada pessoa reage de uma forma, né? Sim, umas têm o choro, as outras o isolamento, as outras a compulsão por um alimento ou até mesmo por uma bebida, né? E assim, cada um reage de uma maneira diferente. Eu vejo por mim mesmo. Se eu estiver muito estressada, eu me isolo. Eu não gosto de conversar, eu não gosto de nem que conversem comigo. Eu fico isolada. Então, quando eu me sinto assim, eu já sei aonde que eu tenho que tratar tipo, já estou me reconhecendo. Mas, assim, isso é um trabalho muito grande de você se autoconhecer, né? Então, quando você se autoconhece, quando você tem esse conhecimento, você já sabe, olha, hoje eu não tô a fim de conversar, então algo tá mais estressado. E isso vem a consequência depois. Vem uma azia, vem uma digestão, vem uma noite mal dormida. Aí eu já paro e penso, aquele dia eu estava muito estressado, então por isso que hoje eu estou sentindo isso. Não vou tomar nenhum remédio, é só eu colocar um pontinho ali, me dar uma acalmada, que eu tenho certeza que vai melhorar. Exatamente, né? E essa percepção vem muito depois que a gente usa a linha terapêutica do curso de inteligência emocional, né? Eu tenho percebido que quanto mais cansado eu estou, pior é a minha noite de sono. Olha só que interessante, Sim, porque era para ser o inverso, né? Nossa, eu estou muito cansado, você deita e apaga. Me dá insônia. Eu não consigo pregar o olho. Então, quanto mais cansado eu fico, eu passo aquela noite praticamente inteirinha acordado por conta do cansaço, seja ele físico ou mental, né? Então, olha só o quanto o nosso corpo, ele grita, né? Pelas alterações emocionais que estão por trás, né? Às vezes eu ouço assim, os pacientes ou as próprias pessoas do nosso convívio falar assim, eu não dormi bem, acho que é o meu colchão, acho que é o meu travesseiro. E daí eu penso comigo assim, não, você não dormiu bem, porque às vezes está com algum desequilíbrio, alguma coisa assim, porque senão você deita em cima de uma tábua e apaga. E depois que eu fiz esse curso, que eu fiz os protocolos em mim, é isso que acontece, tipo, no ônibus, né? Viajo muito de ônibus, ou mesmo assim, um dia depois do plantão, aquele plantão cansativo. Aí chego em casa e não consigo dormir, mas não é a sua cama, não é o seu travesseiro, é a emoção que você vivenciou durante o dia. Então hoje eu já consigo deitar e dormir em qualquer lugar. Não preciso mais viajar e levar meu travesseiro para mim poder dormir. Então, assim, é algo bom, é algo muito maravilhoso isso. Exatamente. Eu costumo falar, né? O que a boca não fala, né? O corpo grita, né? O Porque corpo grita. não tem essa liberação dessa emoção, seja falando, seja resolvendo com você mesmo, né? O seu corpo vai gritar ali exatamente o que está acontecendo com você. Sim, e uma das etapas do curso, né, que eu achei assim maravilhoso da gente ter a oportunidade que dentro do curso a gente começa a nos conhecer, né? Lá nas primeiras aulas ali que é o autoconhecimento. Nossa, eu me surpreendi com aquilo que eu respondi lá. Daí às vezes eu respondi e ficava pensando, não, mas não é assim, não, mas é assim mesmo. Eu que não me conheço. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a se conhecer, e a gente começa a conhecer as emoções também, o que ela traz. E quando a gente conhece o que ela traz, com certeza o resultado no seu paciente vai ser 100% melhor.
Exatamente. Leandra, você percebeu uma diferença da Leandra antes, pessoalmente, e depois da linha terapêutica de inteligência emocional? O que mais te chamou a atenção que você percebeu de mudança em você? Hoje tem coisas assim que não me incomodam muito, né? Tipo, tem coisas assim que, por exemplo, antes me incomodava muito, muito, e hoje assim para mim passa desapercebido, como se, não tô mais aí, não mais tão preocupada com isso, né? E em relação aos pacientes, eu tenho mais segurança de atender eles, porque às vezes eu ficava pensando porque o diagnóstico da medicina chinesa é muito difícil de fazer. Não é numa sessão, não sei assim, talvez, né, você ou os outros acupunturistas, mas eu ainda tenho uma certa dificuldade. Então, na primeira sessão, na segunda sessão, eu não consigo fechar bem o diagnóstico, às vezes demora um pouquinho mais, aí eu ainda fico na dúvida. E com a inteligência emocional, certeza. Tipo, o paciente chega com uma dor, com uma alergia de pele. Vou tratar primeiro o elemento metal e depois eu volto para o gestacional. Então, tipo assim, esse conhecimento faz com que você trate o seu paciente com mais certeza, assim, com maior confiança. Então, digamos assim, que é mais fácil do que se você for tratar a patologia em si. E o conhecimento faz com que a gente possa atender melhor também. Exatamente. É a questão do diagnóstico, né? É interessante a gente falar sobre isso, porque nós estamos falando de um diagnóstico fixo, né? É um diagnóstico energético, é um diagnóstico emocional. Então isso muda, oscila o tempo todo, né? Então, se o paciente chega hoje para uma sessão, você avalia, você trata ele, e às vezes você vai atender ele amanhã, e você olha de novo e aquilo já mudou, porque tem interação emocional, tem interação energética ali o tempo inteiro interferindo diariamente naquele paciente, né? Então, o importante mesmo é a gente ter sempre esse olhar integrativo para o paciente, buscando o melhor para ele naquele momento. Então, o que eu sempre falo é que essa metodologia mesmo do curso de inteligência emocional, ela vem justamente para isso, para te mostrar como você vai visualizar melhor o seu paciente para seguir essa linha terapêutica, né? Então, assim, não tem regra. Não tem Se o regra. paciente chegou com alergia, você começa com metal. Mas ele chegou com cefaleia, você pode começar com madeira. Mas independente desses dois, se outro profissional avaliar ele e quiser começar com gestacional, também vai ter resultado, Vai porque dar é certo um processo igual. de limpeza. Uhum. Então, é isso que eu acho incrível, né? E eu até estou tentando mudar o palavreado protocolo, porque quando a gente fala protocolo, dá a impressão que aquilo é fechado, né? O paciente chegou com isso, você tem que usar isso. Só que não é bem assim. A linha de inteligência emocional, ela não vai te isentar de fazer diagnóstico, de fazer anamnese, de avaliar o seu paciente sessão Não. por sessão, Uhum. para você seguir, né? Mas assim, muitas vezes eu ia, né, nas primeiras sessões, primeiro eu vou fazer o gestacional. Aí quando eu chegava lá, o paciente falava, não, o gestacional vai ficar para depois. Vou começar por outro elemento. E assim, isso é muito bom, porque você vê um resultado. E até às vezes eu penso assim, fiz um elemento fogo hoje, na próxima sessão vou dar continuidade. Só que chegou lá, mudou tudo daquele paciente. Então, aquela queixa dele, que era a queixa principal naquele dia, às vezes ele nem lembra mais. Então já parte para outro. Então, assim, eu aprendi com você isso, né? De examinar o seu paciente. E não uso mais protocolo fixo, porque no começo eu usava pacientes com cefaleia, F3 e G4, e assim, ia um protocolo fixo, né? Hoje, graças a Deus e ao professor, eu não uso mais isso. Eu já consigo estabelecer ali qual emoção e já consigo fazer um protocolo para aquele momento. Legal. Isso é bom a gente falar, né? Porque realmente é,
muitos alunos vieram e me falaram mesmo a respeito dessa questão. Professor, quando você falava de protocolo, dava a impressão que era protocolo fechado, né? Que você ia sempre repetir aquilo mesmo no paciente todas as vezes. E não, é uma metodologia totalmente aberta, né? Se nós pegarmos 5 pacientes aqui com dor lombar, cada um pode seguir uma metodologia diferente e às vezes não vai ser a mesma sequência, né? Vai depender muito de cada um desses pacientes, como que ele evolui, como ele está energético e emocionalmente, né? Então isso é bom a gente falar. O protocolo que serve para um, às vezes não vai servir para aquele outro naquele momento, né? Então é bem interessante essa colocação. Cada ser é individual, né? E às vezes eu comparo a medicina, o meu trabalho mesmo, né? O que foi bom para um paciente, às vezes não vai ser bom para outro. Isso até a medicação, né? Muitas vezes você vai ao médico, ele receita uma medicação para você e outra pessoa com o mesmo sintoma, a mesma medicação. E às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Então, o tratamento da medicina chinesa é assim também, é individualizado, bem individual. Mas a gente aprende, e o curso nos ajuda muito, 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 muito a tirar esse medo de nos atender o paciente, de não ter um resultado 100%, e a linha de raciocínio é muito boa. Então, você consegue distinguir bem o que você vai precisar usar naquele momento. Exatamente. Isso é muito importante, né? Porque o ser humano, ele é muito ímpar, né? Ele é muito individual e às vezes uma emoção que irrita muito uma pessoa, que deixa a outra pessoa muito ansiosa, às vezes chega em mim e não causa nada. Não causa e nada. o outro causa insegurança. E aí é muito diferente, é muito minucioso, né? E isso nos torna indivíduos fantásticos, né? Porque cada um é único, cada um tem os seus erros, os seus acertos, cada um aprende com isso. Isso traz uma evolução muito grande, né? Com certeza. Traz uma evolução, uma segurança. A questão financeira também muda, porque você tem uma fidelidade do seu cliente, do seu paciente. E assim, um vai falando para outro, um vai falando para outro, é aquela propaganda boca a boca, né? E vai chegando, olha, eu vim aqui porque fulana me disse que chegou com uma dor de cabeça e você resolveu vários problemas dela. E assim, não é uma mágica, né? O paciente também tem que fazer a sua parte. Mas assim, o resultado é maravilhoso, é incrível. Exatamente isso, né? Eu falo que essa é a melhor propaganda, né? A partir do momento que o paciente ele sente um bem-estar naquela questão ou naquilo que você gerou uma transformação na vida dele, isso é natural do ser humano. Isso é natural, é intuitivo. Ele pode não querer. Quando ele vê, ele já te recomendou. Por quê? Porque é da fisiologia mesmo do ser humano. Quando você passa por uma sensação muito boa, por uma transformação, você quer aquilo para o próximo. Você quer falar, você quer extravasar. E falando, né, entra uma recomendação muito grande. E o poder da recomendação, ele é muito grande. É muito grande. Quando você vai num profissional pela primeira vez, seja ele de qualquer área, se você não tem recomendação, você vai sempre com o pé atrás. Mas quando alguém te recomendou, você chega muito mais seguro. Você chega adepto. Se ele falar para eu fazer isso, eu vou falar. Eu vou fazer. Por quê? Porque aquela outra pessoa me recomendou. Foi bom para ela. Então, eu quero também. Então, isso é do ser humano, né? E as pessoas que convivem com a pessoa que tem o tratamento da inteligência emocional, não é só o indivíduo paciente que vê a diferença, mas as pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem ver. Tem uma colega de trabalho minha que fez esse protocolo, esse tratamento comigo, e todo mundo fala para ela, nossa, você está muito mais leve, a sua pele está mais bonita, o seu trabalho está melhor, o seu desempenho no trabalho está melhor. Então, assim, as pessoas que estão ao redor também conseguem reconhecer isso, né? Percebe? E é muito bom.
Exatamente. Leandra, que maravilha de bate-papo. Eu ficaria com você aqui, ó, a tarde A inteira tarde conversando, mas eu inteira. sei que você tem outros compromissos aí, tá? Fico muito feliz de você ter aceitado participar. Que bom que Imagina, deu certo. um prazer, professor. É um prazer, assim, poder contribuir, poder falar e, assim, e retribuir o carinho que você nos ensina. E, assim, e só para completar que eu aprendi muito, muito mesmo com você. Até a gente sai da pós-graduação muito cru, né? Porque tem a grade curricular. Então, assim, suas lives são maravilhosas, a sua linha de raciocínio eu achei super fantástico. Então, super recomendo, tanto as lives como os cursos. Só tem a contribuir na nossa vida profissional. Maravilha. E, Leandro, essa parte que você colocou aí, que a gente sai da pós-graduação muito cru, né? Isso é muito importante, porque eu tenho visto muito isso. Eu sou professor de pós-graduação, eu fui aluno de pós-graduação, né? E nós sabemos que as pós-graduações traz um conteúdo muito denso, é muito grande, é uma vivência totalmente nova, né? Nós chegamos muito com aquela mente fechada, totalmente ocidental, né? Querendo comparar tudo e às vezes não dá. E é natural mesmo que é um conhecimento muito grande. 2 anos ali fazendo a pós-graduação em acupuntura, né? A gente sai esgotado aula após aula, né? Porque é muito pesado o conteúdo mesmo. Mas o acupunturista, né, eu tenho visto que ele tem uma certa limitação com relação a isso. Muitos fazem a pós em acupuntura e acreditam que o conhecimento da acupuntura foi esgotado totalmente ali dentro da pós. E quando você fala isso, eu me vi muito nesse processo, né? Porque eu saí da pós-graduação também em acupuntura. Gente, foi uma enxurrada de conhecimento, mas parece que eu não sei nada ainda, parece que tem tanta Uhum. coisa para a gente estudar. E aí a gente acaba debruçando em vários cursos, né? Isso eu acho fundamental e eu até recomendo. Pessoal, não para só na pós-graduação, não para só na formação, porque o universo da acupuntura ele é gigantesco. Não estou falando para você fazer o meu curso, mas faça outros cursos, porque isso abre muito a mente, a visão, para a gente entender mais sobre aquilo, né? De aprofundamento mesmo. Tá? E eu vejo muitos acupunturistas reclusos. Não, eu vou fazer mais um curso de dor. Não tem necessidade. Mas se você aprender 1% ali naquele curso, já vai ser transformador na sua vida. Então, seja um curso de dor, seja uma outra técnica, ou seja inteligência emocional, qualquer curso, né? É sempre muito bom e vale a pena esse investimento, né? Nós precisamos investir para transformar ainda mais nossos pacientes. Essa fala sua é muito importante porque eu me vi muito nela, né? A gente sai realmente muito cru da pós-graduação. E por mais que a gente faz estágio ali, faça tudo, sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprender. Tanto é que quando eu fui para a China, eu percebi isso ali, gente. 2 anos de pós-graduação lá no Brasil é muito pouco pelo tanto de coisa que a gente pode aprender, né? Assim, eu fiz alguns outros cursos também, né? Mas assim, eu em particular me identifiquei mais com esse das emoções, assim, achei que tem um resultado gostoso, é uma parte muito boa de você trabalhar e você, assim, passa a conhecer um pouco mais além, às vezes nem o próprio paciente se conhece assim tão bem. Então eu me identifiquei muito com esse, né? Tipo, fiz alguns da obstetrícia por ser uma enfermeira obstetra, que também tem um resultado maravilhoso, mas o que eu mais gostei, assim, me apaixonei, um carinho enorme, é o da inteligência emocional. E é o que tem me trazido mais clientes, que os clientes voltam, gostam, foi quando fui pela parte da inteligência emocional. Então, acho que vale a pena o investimento. Maravilha, Leandro. Eu fico muito feliz, tá? Olha, até seu filho tá aí, ó. Sim, ele adora. Adora. Vai ser um acupunturista. Com Com certeza, certeza. Lorenzo. Ventosa, ele adora fazer em toda a família. Maravilha.
Leandro. Leandro, muito obrigado mesmo. Olha, pessoal, essa aula aqui, né, esse podcast vai ficar salvo. Vou deixar o arroba da Leandra aqui. Quem for de Cascavel e região e quiser marcar uma sessão para experimentar, né, todo esse conhecimento aí, toda essa transformação que a acupuntura na inteligência emocional pode proporcionar, vai lá no arroba dela, manda um direct para ela, que na medida do possível aí, ela trabalha bastante, mas vai ter alguns horários na agenda para ela encaixar vocês, tá? Marquem, experimentem. Eu acho esse podcast fantástico, justamente para a gente mostrar para outras pessoas, né, o quanto a acupuntura ela pode ser válida no tratamento, não só físico, mas também das emoções, né? Então, tem muitos pacientes ainda que, eu tenho medo das agulhas, eu acho que a acupuntura só funciona para dor. Não, gente, a acupuntura é uma medicina particular, muito completa. Você consegue trabalhar muitas coisas. Então, experimentem. Se permita essa vivência, né? Porque quando você vê essa transformação, isso é incrível, né? Só quero agradecer, tá? E agradecer todo o pessoal que nos acompanhou até agora. E assim, é tudo isso que o professor falou. É maravilhoso, traz resultados muito bons. E vale a pena experimentar essa convivência, assim, de ir para esse lado das emoções. Foi um prazer, professor, todos esses anos aí que eu te acompanho, tá? E eu digo para todos os meus alunos, para todas as pessoas que eu conheço que gostam de acupuntura, te seguir, que é muito bom e vale a pena, tá? Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Leandro, por você comprar a ideia e estar conosco. Tenho certeza que vocês aí acrescentam muito na nossa vivência, tá? Muito obrigado mesmo. Conte comigo sempre. Sinta-se convidada a voltar quantas vezes quiser para a gente bater esse papo, falar mais de resultados. Vai ser incrível, tá? Uma satisfação enorme ter você aqui. Obrigada, professor. É um prazer participar. Foi incrível. Pessoal, e aproveitem então, né? Para conhecer um pouquinho mais, vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição. Estão abertas as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional. As vagas ficam abertas por pouco tempo, porque definitivamente eu entrego para vocês, né, uma proximidade maior. E para eu conseguir fazer isso, então, eu preciso, né, ter um número restrito de pacientes, por isso que as inscrições ficam abertas por pouquíssimos tempos. Tá? Então vai lá, faça a sua inscrição. Qualquer dúvida é só nos chamar no direct. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.